Assim como fez com Nossa Senhora, quando, através do anúncio do anjo, lhe manifestou a sua vontade, o plano de torná-la a mãe do Salvador, Deus também revelou a São José a sua vontade e os seus desígnios. E assim o fez utilizando-se de sonhos, como nos falam os evangelistas. Assim foi quando, por exemplo, angustiado e duvidoso perante a gravidez de Nossa Senhora, e movido pela justiça que habitava em seu coração, ele deseja deixar Nossa Senhora em segredo para não difamá-la, Deus vem ao seu encontro e o orienta pela voz do anjo, dizendo para não temer em acolher Maria, pois aquele que nela estava sendo gerado vinha do Espírito Santo, resolvendo assim o seu dilema. Em sua liberdade, José poderia ter pensado que aquele sonho não tinha origem divina e assim recusado acolher Nossa Senhora. Assim também como poderia ter permanecido onde estava quando, em outra ocasião, o anjo do Senhor lhe revelou em sonho também do perigo iminente de Herodes, que desejava matar o menino, ordenando assim que ele se levantasse, tomasse o menino e sua mãe e fugisse para o Egito. Mas nessas e em todas as ocasiões de sua vida, José soube pronunciar o seu faça-se, assim como Nossa Senhora, obedecendo prontamente aos apelos de Deus. Ele se tornou assim para nós um pai na obediência. O que ele pode nos ensinar sobre obediência é o que nós vamos ver a seguir. São José, a voz nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Prezados irmãos e irmãs, aqui estamos para mais um vídeo de reflexão sobre a vida de São José. Hoje, contemplando em uma característica muito típica de sua vida, que foi a obediência. Certamente, nos limiares de sua carpintaria, no silêncio, ele viveu em tantos momentos que nós não conhecemos de sua vida oculta essa obediência. Mas, concretamente, a palavra de Deus indica 4 momentos em que ela transparece para nós, sobretudo relacionado aos sonhos que acompanhavam a sua existência e eram meios pelos quais Deus revelava a ele a sua vontade. E os evangelhos nos falam de 4 sonhos. O primeiro, quando o anjo lhe faz compreender que a gravidez de Nossa Senhora era fruto da ação do Espírito Santo. Depois, quando o anjo lhe pede para que ele tomasse a Sagrada Família e fugisse para o Egito. O terceiro sonho, quando lhe é comunicado que Herodes havia morrido, que o perigo havia passado e que eles poderiam retornar para o seu país. E por fim, o quarto e último sonho, em que, tomando conhecimento de que agora era o filho de Herodes que reinava, José, tendo medo de voltar para sua terra, é então avisado pelo anjo e toma então a decisão de ir para a cidade de Nazaré e lá estabelecer a sua morada. Inclusive, ao falarmos dos sonhos de São José, nós nos lembramos daquela representação de São José dormindo, que é inclusive uma devoção particular do próprio Papa Francisco, como ele mesmo nos diz no vídeo a seguir. E quando tenho um problema, uma dificuldade, eu escrevo um papelito e lo pongo debaixo de São José. Quando eu tenho um problema, uma dificuldade, eu anoto isso numa folhinha de papel e coloco debaixo da imagem de São José, para que ele sonhe. O povo ri, sorri e aplaude. Isso significa para que reze por esse problema. Isto significa, eu peço que ele reze por esse problema. Importa saber é que em todas essas situações, José foi obediente àquilo que lhe era pedido para cumprir. E na escola de São José, ele nos ensina algumas coisas sobre a obediência. Primeiramente, que a obediência necessita da escuta. Em muitas situações é difícil escutar,
pois nós queremos impor a nossa vontade, seguir aquilo que nós já havíamos planejado e traçado para seguirmos na nossa vida. E só obedece quem supera essas resistências e se abre para ao menos refletir e processar aquilo que o outro diz. E José teve que vencer essa resistência de seguir tudo aquilo que ele já havia planejado e os planos que já havia traçado para a sua vida, escutando e seguindo aquilo que o anjo lhe disse em sonho. Então, para obedecer é necessário escutar. Depois, São José nos ensina a quem obedecer. Imaginemos que certamente muitas pessoas falaram a José para ele não sair de sua terra e ir para o Egito, por exemplo, mas José soube reconhecer, dentre tantas vozes, que a voz de Deus deveria ser obedecida em primeiro lugar. E assim também nos ensina que é a voz de Deus, a voz da sua palavra, que deve ter também a precedência na nossa vida. Podemos pensar ainda a relação da obediência com a liberdade. A motivação da obediência não deve e não pode ser o medo. Vejamos que Deus ele procede de maneira muito cuidadosa para com José, lhe revelando a sua vontade. E esse agir de Deus faz com que ele livremente, com que José na sua liberdade, escolha obedecer aquilo que lhe havia sido dito. Nós podemos dizer que José fez assim um salto de fé, compreendendo que aquele sonho manifestava de fato a vontade de Deus e que ele colocaria em prática aquilo que lhe havia sido dito. Assim Deus também faz conosco, na certeza de que somente obedecendo na liberdade que nós podemos corresponder ao seu amor e à sua vontade. Se assim não fosse, obedeceríamos de maneira coagida ou simplesmente por medo. Mas a obediência, ela acontece no âmbito da liberdade. E por fim, vemos que a obediência de José foi uma obediência consciente. Ele tinha em mente os esforços, os cálculos e os riscos que ele deveria assumir ao acolher e obedecer os apelos de Deus. E José obedece de uma maneira ativa, agindo. Quando nós somos chamados a obedecer a Deus naquilo que Ele nos pede, é preciso ter a consciência de que nós devemos também trabalhar a madeira que nós somos feitos, correspondendo, ou melhor, correndo atrás daquilo que somente a nós compete e que ninguém mais pode fazer por nós. A obediência, ela é consciente. Então, amados irmãos e irmãs, na escola de José, nós aprendemos a obedecer como ele. Um dia, em Nazaré, foi Jesus que aprendeu com ele. Aprendeu a obedecer à vontade de Deus a tal ponto que ele se fez obediente até a morte e morte de cruz, como nos diz a palavra de Deus. E hoje somos nós que queremos nos matricular nessa escola e seguir os passos do grande José. São José, Pai na obediência, rogai por nós. A você, um forte abraço e até o vídeo da semana que vem. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guardai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém.